Que hora New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Que hora Brasil. Eu, Maia Hasegawa, aqui da Nova Zelândia, em Hamilton, trazendo sempre entrevistados do mundo todo. Mas e você? Em que lugar do mundo você está? Será que você tem acesso aos melhores queijos? Eu adoro um queijinho, hein? Mas o meu tema de hoje não vai ser só queijo. Esta minha convidada especial, ela tem muito conhecimento que eu admiro pra caramba, então ela vai poder contar um pouquinho também de como é que ela veio parar aqui na Nova Zelândia. Mônica Sena, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje no Que Hora Brasil. Obrigada por me receber. Mônica, antes de você chegar aqui na Nova Zelândia, você fez biologia, é isso ou eu estou enganada? Eu fiz biologia com bacharelado em genética no Rio de Janeiro, e aí eu fui para a Austrália, onde eu fiz meu PhD, e aí de lá eu fui para a Itália, onde eu fiz o meu primeiro pós-doc, aí depois eu vim para cá. Poxa vida, hein? Estudo não faltou, então. Não. Mas lá nos primórdios, quando você fez biologia, você tinha a intenção de o quê? De trabalhar com bichinhos? Quando eu estava no segundo grau, eu fiz biologia, eu queria fazer biomar, eu gostava muito, eu queria mergulhar, queria fazer essas coisas, queria muito trabalhar com biomar, mais especificamente com tubarões. Sempre foi algo que eu sempre quis fazer. Mas aí a verdade quando eu entrei na faculdade, eu era bem nova, eu fiz 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então, eu realmente era bem novinha, eu era a caçula do grupo. E aí, na UFRJ, que foi onde eu fiz, você tinha 2 anos de básico, que eles chamavam básicos, que era tempo integral, e depois 2 anos de bacharelado. Aí você podia escolher o bacharelado que você quisesse fazer. E nessa história, a galera que foi fazer biologia era muito da terra, muito legal, que nem a galera que fez ecologia, e não era muito a minha praia. Eu sou muito mais hardcore science, tipo, então a genética apelou muito mais para mim. E aí eu tinha começado, quando eu estava com 18 anos, a trabalhar com imunologia, com doença de Chagas, como estagiária. Foi a primeira bolsa que eu ganhei do CNPq. E aí eu resolvi, já estou aqui, vou ficar nessa área mesmo. Então, o meu background é imunologia e genética. Puxa, e aí na Austrália você foi estudar o quê? Quando eu terminei meu mestrado no Brasil, eu consegui uma bolsa da RAI, que era uma bolsa de treinamento para áreas estratégicas, que eles chamavam Recursos Humanos em Áreas Estratégicas. E eu fui com uma bolsa de 1 ano, eu acabei ficando, acho que 14 meses. E aí o meu chefe lá na Austrália falou, fica para ficar o PhD, mas eu não podia, porque a bolsa tinha aquele negócio, tinha que voltar para o Brasil para mostrar o passaporte da baixa da... Aí eu voltei, e aí nisso eu não sei mais nem falar em português, aplicar, não sei se existe em português, mas eu apliquei para uma bolsa de doutorado no Brasil e uma bolsa de doutorado do Commonwealth na Austrália. Eu consegui as duas, mas aí o que acontece? A do Brasil, eu tinha que assinar um contrato que eu teria que voltar para o Brasil depois do doutorado, enquanto a da Austrália eu não teria. Se eu quisesse virar freira depois disso. Então, apesar da Austrália pagar menos, eles cobriam o meu seguro de saúde, eles faziam algumas coisas que eram muito boas para mim. Então, eu fui com a da Austrália. E aí eu fiquei lá na Austrália, mais 4 anos, fiz o PhD, e aí de lá eu fiz um pós-doc de 2 anos na Itália. Tá. Lá na Austrália, o que te segurou ou o que não te segurou? Por que você foi e pulou mais uma vez de país, assim? Ou você é essa pessoa andarilha que realmente não quer ficar no lugar? Eu sou um pouco andarilha, sou um pouco cigana. Eu me lembro que eu cresci junto com meus primos. Então, eu, meu irmão e os meus 3 primos. E a gente tem, assim, eu e meu primo nascemos exatamente no mesmo dia, temos exatamente a mesma idade, depois tem meu irmão e minha outra prima, depois tem um outro primo. A gente cresceu junto, a gente sempre foi para o colégio junto. Eu, dos 5, fui a única que nunca chorou no primeiro dia da escola. Então, eu sempre fui essa pessoa que gosta de ver coisas novas. Mas não foi só isso, não. Quando eu gostei muito de morar na Austrália por uma variedade de coisas. Eu gostei que tudo funciona, que a burocracia não é tão louca que nem era no Brasil, esse tipo de coisa.
Mas, para falar a verdade, no total, eu fiquei quase 6 anos na Austrália. Eu fiquei quase 1 ano e meio, e aí depois eu fiquei mais 4 anos, mais um pouquinho para ajeitar as coisas, né, para ir embora. E eu já estava de saco cheio. Eu comecei a ficar um pouco de saco cheio. Era muito difícil. Assim, no início, quando a gente chegou lá, as pessoas são australianos. Assim, os meus amigos australianos, eu adoro eles, mas eles são todos primeira geração de filhos de europeia, sabe? De italiano, de croata, português. Os australianos mesmo, eles são muito arrogantes, eles gostam de tratar de cima para baixo. E eu não tenho paciência para isso. Eles falavam, ouviam de volta. E, é só o nosso humor, é sarcasmo. Eu falei, o meu não é não. E aí, depois de um tempo, tanto eu como o Marco, a gente estava de saco cheio, a gente queria ir embora. E eu sempre quis ir para a Itália, porque o meu background é italiano, meus bisavós eram italianos. A minha tia-avó, que criou o meu pai, ela falava português malíssimo, porque ela nunca aprendeu a falar português direito, porque só falava italiano com os pais, que ela era mais velha. Matê! Aí eu queria, fui. E aí teve 2 lados. Eu fui para Siena, que é na Toscana, eu morava numa casa de 900 anos de idade, no meio de um vale, uma coisa linda, maravilhosa, comida divina, tenho amigos lá até hoje maravilhosos. Vinho, então, nem pensar, maravilhoso. Mas o dia a dia, a burocracia lá, se você acha que a burocracia brasileira é ruim, Jesus. A burocracia italiana, como eles mesmos dizem, é da impazzire, é de botar qualquer um louco. E eu não aguentei, eu tinha um contrato de 3 anos, quando deu 1 ano e meio, eu comecei a procurar emprego em outros lugares de novo. Aí, quando eu estava para completar 2 anos, eu consegui um emprego na Austrália e 2 aqui. Aí eu resolvi ir para esse aqui, porque a Vera, você conhece, ela já estava morando aqui, e eu já a conhecia, porque a filha dela tinha sido nossa flatmate na Austrália, então ela era uma amiga da gente, né? Aí ela me convenceu de vir para cá, era o melhor projeto mesmo de todos os que eu fui ver. Aí eu vim, e aí realmente eu gostei. Aí fiquei. Com o que você estava trabalhando lá na Itália? Na Itália, eu dei um pulo, porque eu trabalhava com asma na Austrália, que ainda era uma que a gente chamava de imunologia molecular, que eu trabalhava com a genética de regulação de resposta imune. E na Itália eu fui trabalhar com distrofia muscular, completamente diferente. A mesma coisa, regulação de expressão gênica, mas com distrofia muscular. E aí, o emprego que eu vim para cá era para trabalhar com musculatura, mas de animais. Porque a AgResearch, na época, só trabalhava com a área de agropecuária. Depois mudou um pouco mais. E eu fui trabalhar com miostatina, que causa uma coisa chamada double muscling, que tem gado, e aí agora já se descobriu humanos com double muscling, tem cachorros com double muscling, mas o gado foi um dos primeiros a serem, e eu vim trabalhar com isso. E no gado, que foi com o que eu vim trabalhar originalmente, você tinha 2 gados famosos, que é o gado do Piemonte e o azul da Bélgica. E eles foram, durante centenas de anos, foram tendo cruzados, e eles foram selecionados para essa mutação. Então, eles parecem o Schwarzenegger do mundo animal. Então, se você der uma olhada, se você for procurar a mutação de miostatina, você vai ver esses gados, eles são realmente muito grandes. Então, a gente trabalhou com isso e a gente acabou com 9 patentes nessa área. E aí a AgResearch perdeu o interesse em trabalhar com coisa humana de novo, vendeu todas as patentes para um grupo na Austrália, e aí eu não sei mais o que aconteceu. E aí, dali, quando o meu grupo foi desbandado, eu fui remanejada para o grupo da carne, que era o pessoal que trabalhava com qualidade de carne, porque aí, nessa época, eu já estava trabalhando também com célula tronco somática, que é diferente da célula tronco embrionária.
né, que é de tecidos adultos. Eu estava trabalhando de origem muscular, mas também com origem de gordura marrom e gordura branca. E aí eles queriam alguém que entendesse de músculo e de gordura, porque no grupo da carne não tinha ninguém que entendesse nisso. E carne não nada mais é do que tecido conjuntivo, músculo e gordura, né? Então, eu fui trabalhar para lá, fiquei lá 3 anos, e aí consegui mais uma patente, aí depois de lá eu saí, fui embora. O duro é que você consegue a patente, mas para a empresa, né? Não é para você. Para Então, a você empresa. não fica rica. Não. É muito difícil você ficar rico com patente, né? Você tem que ter o produto depois da patente, tal, não sei o quê. Agora, só o trabalho de defender essas patentes, porque você faz a patente, primeiro na Austrália, defende, aí vai para a Europa. Não é ruim. Agora, Estados Unidos e China, defender patente lá é um desespero. Por quê? É um saco. Porque eles querem limitar ao máximo o scope da sua patente para eles poderem usar aquela tecnologia sem terem que pagar nada pela patente, né? Então, é bem mais difícil de defender. Mas todas as nossas patentes estão lá. Eu acho que tem 2 que não foram, no final das contas, aprovadas na China e uma nos Estados Unidos que foi amalgamada. 2 foram amalgamadas em uma só. Mas o resto a gente conseguiu tudo. Mas não é mais meu. Quer dizer, meu não é só meu, é do time, né? Era um grupo inteiro, não era só eu. Mas quando você fala em patente, por exemplo, para comprovar que tal enzima faz tal ação, ou de que tal, né, não sei, o que você patenteou? Porque a gente patenteou formas de tratamento e a gente patenteou o uso de certos bloqueadores para certas coisas. E o que acontece é que, quando você faz isso, tem toda uma linguagem legal que você tem que mostrar, que é o que eles chamam de a skilled worker, quer dizer, alguém normal que só tem um pouco de habilidade não conseguiria fazer a mesma coisa sem os conhecimentos que você está gerando, entendeu? E é esse tipo de coisa que você patenteia. Então, mas você tem que manter a patente, né? A patente, depois de uns anos, caduca, você tem que ir lá, manter de novo, não é um processo barato. E o que acontece é, se alguém quiser usar aquele conhecimento, porque você primeiro faz, né? Você entra com o negócio da patente, aí os referis falam, aceita ou não aceita, aí você tem, normalmente, 9 a 12 meses para gerar todas as informações que vão comprovar os claims que você está fazendo daquela patente. E aí, depois, o que acontece é, se alguém quiser usar aquele conhecimento para gerar, digamos, uma droga ou para continuar esse trabalho em alguma outra coisa, eles têm que pagar royalties em cima do uso daquela patente, daquela informação. É Uhum. basicamente isso. Nesse ponto, quando você saiu da AgriSearch, é que você entrou no ramo de queijos? Não, não. Ainda não? Não, eu já estava. Ah, já Eu já estava. estava. Conte-me O que mais. o que aconteceu, acho que foi por volta de... foi 2010. O Ag Research começou com aquele processo de revisões que transformou um puta instituto maravilhoso num ovinho que... Mas, anyway. E essas revisões começou a ficar... Eram a cada 2 anos, depois foram diminuindo a cada 1 ano e meio, depois a cada ano. Mas, quando começou, era 2 anos, e foi em 2010 que eles começaram com isso. E a gente foi chamado para um meeting, o meu grupo e um outro grupo, a gente ia ser amalgamado, eles estavam dizendo que as pessoas iam perder emprego, porque isso... E aí, eu estava morando na Itália antes de vir para cá, né? Como eu te falei. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu vi ovelha para tudo quanto é canto. Uma das coisas que eu gostava muito na Itália era pecorino, que é queijo feito de leite de ovelha. Só que eu cheguei aqui em 2001, no início do ano de 2001, março. Então, eu cheguei aqui, os queijos daqui eram muito fracos. E queijo de ovelha, então, nem pensar. E eu ficava perturbando um amigo meu na Itália, dizendo, me manda uma receita de pecorino que eu vou fazer. E eu fiquei nessa durante anos e nunca fiz nada. Em 2010, quando a gente estava nesse meeting com o HR e tudo mais, uma colega minha falou assim,
Se eu perder emprego, dane-se. Eu ganhei esse kit para fazer queijo já tem 1 ano e eu nunca tive tempo de fazer. Aí eu puxei ela para o lado, Jenny, é verdade? Ela falou, vamos fazer então, esse fim de semana a gente faz. Aí eu fui para a casa dela, a gente usou o kit, fez com leite comprado do supermercado, fez feta. Aí, de lá, eu super interessada, porque, como eu digo, meu background é italiano, então eu cresci comendo muito queijo, e os queijos no Brasil são bons em geral. E aí a gente começou a fazer, e como eu adorava queijo de cabra, eu conheci um fazendeiro que tinha fazenda de cabra, eu comprava o leite não pasteurizado na porta e levava para casa, pasteurizava, e a gente começou a fazer queijo. Os queijos começaram a fazer tanto sucesso que o pessoal falava, vende, mas já que você não pode fazer um queijo em casa e vender. Então, eu dava com meus amigos. E aí o meu irmão falou assim, vou fazer um logo aí para você, porque você está dando, para eles saberem que é teu, não sei o que meu irmão faz esse tipo de coisa, programação visual, desenho industrial. Ele fez, o nome virou Cilantro depois por causa de uma piada entre meu marido, entre o Marco e eu. Aí, no final de 2000, não, no meio de 2010, 1 ano e meio depois, veio um outro round, dizendo que a gente ia perder emprego de novo. Aí a Jenny, que era essa minha amiga, falou assim, eu vou pedir, então, para fazer redundância voluntária. Estou de saco cheio de ficar nessa corda bamba. Aí, nisso que ela saiu, a gente resolveu abrir a empresa. Aí eu fiz toda a parte burocrática, eu já tinha o logo, porque meu irmão tinha feito para mim. E aí o Ag Research, o lugar que a gente está agora ali, tinha mudado o pessoal que era do Mearings para o Tower Block e tinha umas partes enormes ali que, se a gente tivesse que construir, ia custar uma fortuna. E eles estavam querendo arranjar alguém para alugar. A gente alugou um cantinho. Aí a gente fez toda aquela parte burocrática, né? De MPI, de Food Control Plan, né? Passamos, aí começamos a ficar. Para você ver, a gente abriu. Não, a gente conseguiu, em novembro de 2010, a gente conseguiu o aval final. Mas eu tinha tido câncer. Então, eu tive câncer logo depois disso. Eu tive câncer, eu fui diagnosticada em fevereiro de 2011. Então, eu fiquei uns meses sem aparecer por lá. E aí, quando eu voltei, a gente voltou a trabalhar lá mesmo em novembro de 2011, e aí, no Cheese Awards de fevereiro de 2012, o nosso queijo ganhou o campeonato de melhor queijo de cabra. E aí, a gente continuou. Daí, a gente continuou. Poxa vida! Isso foi entre 2011 e 2012 que a gente oficialmente abriu o negócio. Desculpa, eu não sabia que você tinha passado por esse desafio. Que tipo de câncer foi? Câncer de mama, mas rolava na minha família. Minha avó morreu disso, minha mãe teve 2 vezes, então eu estava esperando. Então, eu fazia meus testes a cada 6 meses. Então, quando veio, para falar a verdade, foi um alívio, porque eu tinha a autoridade de virar para o médico e falar, tira os 2. Aí ele, não precisa. Tira os 2. Tira os 2, porque eu não quero uma bomba relógio. Porque da minha mãe foi assim, ela queria tirar os 2, o médico, não precisa. Ela tirou um. 13 anos depois, teve no outro. Eu não. Então, eu tirei. E, na verdade, semana que vem, não, essa semana, sei lá, dia 29, eu faço 11 anos da minha primeira operação. Mônica, por que a gente não tem requeijão aqui na Nova Zelândia? Ou tem umas coisas meio parecidas, mas não tem requeijão? Eu e a Débora, a gente fez requeijão de cabra e de vaca, ficou muito bom. O Marco devorou tudo, mas não tem mercado. Realmente, a galera aqui não entendeu. Quando eu fiz, eu dei para o pessoal provar, parece cream cheese, mas é diferente. Principalmente aquele que a gente gosta de copo, eles não entenderam. Você compra requeijão da Kraft, que foi quem comprou a Poços de Caldas no Brasil, e eles levaram a receita lá para a Arábia Saudita, lá onde eles têm uma fábrica enorme. Você consegue comprar requeijão da Kraft em lojas árabes.
Vem da Arábia Saudita, está escrito em árabe, mas eles vendem. É o mais parecido com o nosso, porque é usado com uma receita parecida com a nossa. Ah, Mas aqui não tem mercado. poxa, mas eu achei que, por exemplo, queijo de cabra também fosse uma coisa bem nicho. Era, quando eu comecei, mas a gente começou fazendo tudo à mão, né? Quando eu comecei, a gente vendia no Farmers Market e eu não mentia, mas eu omitia para as pessoas que os queijos eram de cabra ou eram de ovelha, porque a galera aqui não conhecia. E então eles provavam, gostavam. Aí eu falava que era de ovelha, eu falava que era de cabra, aí a galera gostava. Hoje em dia eu tenho gente batendo na minha porta para leite de cabra, que virou uma coisa, né, 11 anos depois, mas quando eu comecei era assim, era muito pouca gente que comprava. Aí a gente começou depois a vender para o Faro Fresh, porque é um negócio mais niche também. Qual é o outro lugar? A Mo Wilson, lá em Wellington. E a gente vende o nosso leite também para Common Sense Organic e esses outros lugares. Assim. Mas no início era só essas delizinhas, porque era tudo feito à mão também, a gente não tinha volume muito grande para fazer mais nada, mas porque não tinha mercado aqui. Nossa, mas dava para sobreviver com isso? Ou era você já vivendo a sua vida de aposentada, assim? Não. Eu estava trabalhando, né, quando a gente começou. Então, eu estava Não, trabalhando. aposentada que eu digo assim, uma pessoa que já tem os seus rendimentos ali, seus investimentos, então você trabalha Eu por estava hobby, né? trabalhando no Ag Research. Então, eu trabalhava na queijaria part-time. Nos primeiros 3 anos, era after hours e nos fins de semana. A vantagem é que eu chegava por volta de 5h30 da manhã na laboratório, trabalhava até umas 3h30, 4, aí de lá, no mesmo campus, ia até a queijaria. Né? E depois eu comecei a trabalhar part-time, eu trabalhava 4 dias por semana no Ag Research e aí 3 dias na queijaria. E aí, nos últimos 4 anos, eu estava trabalhando na queijaria, mas aí, realmente, aí de aposentada, no sentido sem receber nenhum salário de lugar nenhum. E agora eu vendi. Pois é, então fiquei passada. Você vendeu para quem? Para essa outra sócia? Não, ela saiu, tem uns 4 anos, ela saiu. E aí, um cara que era o dono da fazenda, que a gente pegava os leites, ele comprou, ele era um big carruna da Fonterra, aí ele saiu da Fonterra, ele entrou, mas aí ele estava fazendo muito investimento, que eu entendo, é ótimo, maravilhoso, a gente quadriplicou de tamanho, a gente estava cheio de equipamento, mas o que acontece é que aí você começa a ter que fazer, para você compensar, você conseguir pagar as contas, aí você tem que fazer coisa maior, bulk, para exportação. Eu tive que setar a nossa companhia toda para exportação, que é bem difícil com o MPI, mas a gente conseguiu. E aí deixou de ter aquela cara de Artesanal. artesanal, ou pequeno, deixou de ter. E aí eu comecei a perder um pouco da paixão, entendeu? Virou só mais um lugar. Então, a qualidade continua boa, mas não é mais o que eu fazia, não é? Entendeu? Ficou um negócio muito burocrata e eu ficava só em cima do quality control e não tinha tempo para mais nada. E aí as coisas foram mudando. Chegou julho do ano passado, eu parei de ir para lá e aí agora tem umas 2 semanas, umas 3 semanas que eu vendi. Uau! Mas não rola uma dor no coração assim? Rola, porque é meu baby. E eu botei literalmente, né, sangue e suor naquele lugar e lágrimas, realmente. Eu trabalhava 12 horas por lá, a Débora também, a Débora trabalhou muito comigo lá, e a gente setou um negócio do zero, que não é fácil fazer. Mas tudo tem a hora, né? Tipo assim, como eu digo, eu estou acostumada a hop de país em país, eu também estou acostumada a hop, entendeu? Tipo assim, foram 11 anos, eu não me arrependo, eu aprendi muito, fez com o meu currículo ficasse, as pessoas, hoje em dia, antigamente você olhava para o meu currículo, só ciência. Ficavam um pouco mais interessados nas patentes, mas
Agora que mostra que eu tive uma empresa, que eu dei com MPI, que eu entendo de quality control, que eu entendo de export, nossa, meu CV agora é outra coisa. Entendeu? Então, acabou servindo muito, muito para me ajudar em outras áreas também. Mas aí você fala em currículo é porque você está intencionando voltar a trabalhar? Com certeza, eu não consigo ficar quieta. Talvez não full time, né? Porque já estou velha, mas eu fiz, semana passada foi meu aniversário, então eu fiz 57. E eu não consigo ficar parada. E eu vou dar umas aulas. Eu já estava dando aula de vez em quando para o Intec, para o diploma de Dairy, né? Porque é a galera aqui. Então, eu já estava dando aula, eu vou dar umas aulas de... Talvez volte a dar aula para eles para isso, não sei. Vou tentar dar umas aulas de Food and Safety, porque eu não entendo muito disso. A tradução, esse tipo de coisa. Mas agora a galera olha e vê que eu entendo do lado do negócio também, não só do lado acadêmico. Isso funciona, isso é bom. Uhum. E nisso tudo, o Marco veio trabalhando com o quê? Desculpa. Não, olha, o Marco, quando a gente se conheceu no Brasil, antes da gente casar, ele estava fazendo direito. Aí ele trancou e a gente foi para a Itália. Não, para a Itália, desculpa, a gente foi para a Austrália. Ele ficou lá na Austrália o primeiro ano e pouco só trabalhando, e aí ele começou a trabalhar com hospitality, porque ele fala muitas línguas. O Marco fala 5 línguas, então para ele era super... E ele tem esse jeito de lidar com gente. Aí ele fez um curso de graduação na Austrália, de turismo e hospitality. Aí, quando a gente foi para a Itália, ele trabalhou com isso lá. E aí, porque ele trabalhou no Hyatt, em Perth. E aí, quando ele veio para cá, ele estava com dificuldade de arranjar emprego em Hamilton, isso é 2001, ele foi trabalhar no Hyatt de Auckland. Mas aí era dose, né? Não tinha trem, não tinha nada. Ele ficou lá, acho que foi um ano. E aí depois ele veio para cá e começou a trabalhar nos restaurantes aqui. Aí ele fez faculdade aqui de Public Relations and Marketing. E aí daí ele abriu o próprio restaurante. Aí depois a gente vendeu também, que é outra coisa que eu fazia antes de abrir a queijaria. Eu saía do laboratório e ia de bus girl no restaurante. E aí, quando ele começou a ficar de saco cheio de trabalhar com hospitality, porque feriados, fim de semana, holidays, ele estava sempre trabalhando. Ele falou assim, chega, eu não aguento mais. Aí, porque ele tinha trabalhado no Intec, ele largou para fazer a faculdade. Aí um cara que era amigo dele falou assim, eu estou querendo sair, você não quer aplicar para o emprego? Aí ele voltou. E aí é uma vida um pouco mais fácil. Aí ele fez o mestrado dele de educação e ele trabalha com isso. Então agora ele é um professor, É, lá na UENTEC. está no Intec. Já tem, eu acho que tem uns 10, 11 anos que ele está lá. Caramba! É. Que restaurante é esse que ele tinha aberto aqui? Por acaso, eu acho que é um que já me falaram há um tempão atrás que era de comida brasileira, mas que não deu certo porque era... Não era comida brasileira. Ele se chamava Canvas. Ele era atrás do museu. Então tinha um café na frente que agora é um negócio de comprar bobeirinha do museu, tipo um negócio de souvenir do museu. Ali era um café e aí atrás tinha um restaurante que dava para o rio. Então era bonito por causa disso. E a gente teve aquele restaurante por um tempo e depois aí teve a crise mundial, o negócio começou a ficar ruim. E aí o Marco tinha um sócio no restaurante, aí eles resolveram vender. Aí eles venderam, o restaurante ficou aberto mais um tempo, aí depois fechou. Porque, se eu não me engano, foi por isso, porque o museu não queria renovar o lease daquele, porque eles queriam pegar o espaço. Aí, que eu saiba, foi isso. Mas aí, isso foi uns 3 anos depois de ter vendido, eu não tenho certeza. Mas foi lá, mas não era comida brasileira, não. Ah, De vez em quando rolava algumas coisas brasileiras lá, mas no normal não era. Não.
Como é que o povo faz queijo Minas aqui? A gente tem alguma cepa específica? Que a gente vê de vez em Eu quando o brasileiro uso, eu vendendo. uso uma cepa, que não é uma cepa específica, mas eu uso uma cepa que eu gosto mais, porque eu faço normalmente de leite de cabra. Você pode fazer de leite de vaca também. Mas eu prefiro leite de cabra, porque dá aquela acidezinha que eu gosto. Eu uso uma cepa chamada Flora Danica, que é uma combinação de bactérias, e eu, você não cozinha o coalho, mas você tem que mexer o coalho para poder expelir o soro, para ele ficar mais firme. E aí tem duas formas de fazer, dependendo de como você quer fazer. Tem a forma em que você faz, deixa ele fermentar lá um pouquinho por uns dias, aí você taca numa salmoura para salgar, ou você mistura o sal enquanto você está... depois que você terminou de drenar o soro, você mistura o sal ali dentro, coloca na forma, deixa na forma, e aí você pode comer. Um fica um pouquinho mais durinho do que o outro, aí vai depender. Mas queijo Minas nunca tem muito sal, né? Então, a textura é que é mais importante. E é o tipo de leite que você usa também. Mas dá para usar aqueles leites de supermercado, assim, aqueles litrão? Dá. Dá. Full fat, sempre. O que tem a maior quantidade de gordura é o melhor. Tem antigamente tinha, agora com Covid, eu não sei, mas tem um que se chama Farmgate. Ele é um pouco menos processado do que os outros leites. E então, ele é o que vai fazer você ficar mais perto de um leite pasteurizado, mas sem ser muito processado. Não é a marca, não, é o tipo. Assim como você tem o skim, semi-skim, full fat, você tem o Farmgate. Se quiser fazer, faz com ele. E o que mais? E aí você tem que comprar como é que se diz? A cultura, né? Que a gente chama cultura, que é a cepa de bactéria. Mas dá para fazer. Não, então, a minha curiosidade é que, por exemplo, agora que você já não tem mais seu business de queijo, né? Mas aonde que a gente compra cepa? Tudo que a gente vê vídeo no YouTube fala, você vai na loja especializada. Aqui eu não sei onde é loja especializada. Tem um lugar em Terapa, na Maui Street, e que o problema é que tipo, assim, eles vendem um saco desse tamanho, né? Então, se você tiver mais de uma pessoa que queira comprar com você, aí vocês podem dividir aquilo e congelar e usar. E a mesma coisa vai para o rennet, que é o coalho, né? Para poder coalhar o queijo, a mesma coisa. A melhor coisa é comprar com pessoas, porque antigamente eles vendiam em sachê, que era ótimo, mas porque o mercado neozelandês é tão pequeno, eles pararam de importar o sachê. Então, ou você tem alguém que você conheça que possa te dar um pouco também, ou eu já fiz isso com muita gente, na época o negócio era mesmo, me dar um pouquinho? E aí você tem que, claro, evitar contaminar, porque é igual cultura, né? Evitar contaminar, para você não introduzir uma bactéria ali que você não quer que introduza, ou não introduzir um fade que mate a sua bactéria, alguma coisa assim, mas dá para fazer, sim. Poxa vida. E por que que o blue cheese é tão fedido? Aí é uma combinação de coisa, mas uma das coisas principais é o fungo azul, que dá o sabor, mas também dá o cheiro. E assim como alguns desses queijos que são, que eles chamam, porque tem queijos que vocês falam que ele é maturado pela bactéria, mas ele também é maturado pelo vírus. Olha que horror, não. Pelo fungo. Tipo um camembert, entendeu? Eles são maturados pelos dois. E nesse processo você gera o que dá o sabor, mas também você gera os organolépticos que dão os cheiros, né? Mas eu adoro. Mônica, você falou em vírus, eu queria só um insight seu, assim, de o que que você está achando de toda essa situação de como
a gente está na situação atual, né? Que nem o Brasil, por exemplo, já está falando que vai considerar endemia, não vai mais ser pandemia. E aqui na Nova Zelândia estamos abrindo as fronteiras e vamos parar, pelo jeito, com a solicitação do passe, né? O Eu, passaporte em breve. Você eu, está eu tranquila? sei que a galera está de saco cheio, mas eu vejo assim do meu background científico, não, né, como uma pessoa que tem background de imunologia e não como, entendeu? Qualquer pessoa do povo. Não estou dizendo, é só porque o meu conhecimento científico faz que eu fico um pouco arrepiada. Eu acho, sim, que está na hora de começar a melhorar as coisas, está na hora de começar a facilitar, sim, porque é verdade, isso vai ficar endêmico, está começando a ficar endêmico. Mas o problema de fazer isso como se fosse um oba-oba é que aí foi assim que a gente acabou com tantas cepas diferentes, entendeu? De Covid, né? E essas novas cepas de Covid que estão aparecendo, essas novas variantes, elas aparecem porque elas se multiplicam dentro da gente, mutam e saem. Que vai virar endêmico? Vai. Que todo vírus, quando ele começa, quando ele aparece originalmente, ele é muito mais agressivo. E se ele quer sobreviver nessa população, ele tem que começar a ficar mais maio, também já é conhecido, é uma forma normal de evolução epidemiológica. Então, tudo bem. Até aí, tudo bem. Eu só acho que abrir completamente o uso de passos, eu ainda estou um pouco preocupada com isso. Eu acho que ainda existe muita gente que, por razões que são acima do que elas podem fazer, entendeu? Elas tiveram câncer, elas estão imunocomprometidas, elas ainda não conseguem responder muito bem. O Omicron é mais fraco, mas hoje mesmo você viu, 15 pessoas morreram, só hoje. Então, ainda tem uma mortalidade relativamente alta. Eu estava vendo umas estatísticas, porque a minha prima, toda vez que tem alguma coisa, ela liga para mim do Brasil. O que você acha isso? O que você acha daquilo? Eu estava vendo as estatísticas, se eu não me engano, de todos os países que eu vi acho que uns 30, 40 países, só 2 países tiveram a taxa de mortalidade durante o lockdown da pandemia menor do que antes da pandemia. Nova Zelândia e Uruguai. Por quê? Porque a gente levou a sério o lockdown. E, por causa disso, outras doenças também não se espalharam. Então, o número de pessoas morrendo durante os 2020 para 2021 foi menor do que antes disso. Entendeu? E isso mostra como eficiente realmente o que o governo fez em relação à pandemia na Nova Zelândia foi para você diminuir o número de mortos até de antes da pandemia. Claro que está na hora de abrir, a gente tem que abrir, mas eu acho que abrir o passe, por enquanto, é um pouco demais. Eu acho que ela está pensando nas eleições de outubro, tipo, a minha opinião. Entendeu? O pessoal está de saco cheio, ninguém quer ter passe, e não sei o quê. E eu acho que ela está abrindo um pouco cedo demais. Não tem como a gente ficar sem Covid mais, vai virar uma pandemia assim no Brasil também. A diferença é que no Brasil a gente não tem 90% da população vacinada, a gente não tem um sistema de saúde decente para atender todo mundo, a gente tem muita gente que come mal, vive mal, passa fome, e quanto mais fraco você for fisicamente, mais fraco seu sistema imune. Então, é fácil chamar de uma pandemia num país que ninguém fez nada certo em relação a cuidar da pandemia, como foi o Brasil. Foi uma vergonha aquela resposta, aquilo ali foi criminoso. Aqui não, aqui a resposta foi simplesmente excelente. Em termos científicos e no que tinha que ser feito, na minha opinião, foi excelente. Eu acho que ela devia segurar a onda dos passes por alguns meses, pelo menos até junho,
entendeu? Porque a gente tem a gripe, tem tudo isso, porque aí você pode começar a ter uma combinação de gripe com Covid, as coisas podem piorar um pouquinho. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que agora a gente tem um número grande o suficiente da população protegido para a gente não ficar se preocupando tanto em ter covas maciças, que nem teve no Brasil, parecia coisa da Idade Média na Europa com a peste negra. Dava vontade de chorar. Uma outra coisa que a gente estava conversando esses dias, né? De muita gente tendo o falso negativo através do RET. O que será que a gente pode dar de dica para as pessoas? Aliás, uma coisa que o governo não fala muito quando entrega para você o kit é de que você também tem que reportar o negativo, né? Tem muita gente que acha que é só para reportar o positivo, mas não, você tem que reportar o negativo também. Você entra no site lá do Ministério e... Quando eu fui buscar o meu no sábado, o cara fez questão de falar, olha, mesmo que dê negativo, entra lá e reporta. Eu falei, tá, pode deixar. Mas o RET, ele funciona, o RET, né? Ele funciona bem no sentido que, se todo mundo que está pegando Covid agora fosse fazer o PCR, não ia dar conta, entendeu? É um negócio, claro, muito mais sensível, mas como você sabe que você faz os testes, é muito mais trabalho. Então, ia clogar para o sistema, ia entupir tudo, ia ser pior do que engarrafamento na marginal em dia de chuva. Nada ia andar, entendeu? Agora, você tem que levar em consideração também que, as pessoas fazendo dentro de casa, elas estão colocando lá dentro direitinho, no lugar correto, entendeu? Estão pegando o suficiente. Ele é um teste bastante específico, quer dizer, ele dá positivo, que é realmente positivo, que não é falso positivo, mas ele tem uma sensibilidade um pouco menor. Então, você tem que ter uma carga viral relativamente maior para poder dar positivo, né? E isso não é ruim no sentido de, se você tem, mesmo sendo Omicron, que é muito mais contagiante, se você tem uma carga viral menor, a possibilidade de você ficar muito doente é muito menor. E a possibilidade de você contaminar uma pessoa também diminui, porque você não tem uma carga viral muito grande. Então, ele não é o ideal, mas dentro do sistema que nós estamos agora, que a gente não pode ficar fazendo PCR em todo mundo, é o melhor que a gente tem, entendeu? A Inglaterra já está fazendo isso há alguns meses, em alguns lugares dos Estados Unidos também. Não tem muito jeito, entendeu? Pelo menos aqui é de graça, na Inglaterra todo mundo tem que comprar. Na Itália também, então. Poxa. Não é o ideal, mas nada é o ideal. Eu acho que agora a gente está preparado o suficiente com o número de pessoas vacinadas. O problema, para mim, vai ser convencer a galera que vai ter que ser igual gripe, sabe? A cada, sei lá, 6 meses ou 1 ano, você tem que tomar mais uma dose, porque senão você pode pegar de novo. E as pessoas não estão entendendo, né? E eles ficam falando que é porque a indústria farmacêutica quer só ganhar dinheiro em cima, porque é conspiração, porque você vai começar a transmitir Bluetooth, então você liga o Bluetooth do seu celular e se você tomou 3 doses... Ai. Eu ia gostar tanto que eu pudesse transmitir em Bluetooth, cara. Esse negócio todo... Porque o que eu acho muito engraçado é que as pessoas que falam isso são aquelas que vão até no banheiro com o celular. Quer dizer, o celular sabe tudo que você está fazendo, sabe aonde você foi, o que você fez, por que você fez. Isso não tem problema. Tomar vacina que pode se transformar no robô. Mas é o que é o negócio. As pessoas elas não querem ter o trabalho de ler o suficiente para... Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma amiga que é uma amiga querida, mas eu já tentei explicar. Não, eu não vou tomar essa de RNA, o RNA é perigoso. Eu falei, tá bom, então me explica o que é RNA. Vamos ver o que você entende por RNA. Você está falando de DNA. RNA é outra coisa. RNA, eu me lembro, porque, como eu te digo, eu sou velha, eu me lembro quando a gente começou a fazer extração de RNA no laboratório, a gente tinha um canto do laboratório em que ninguém podia entrar, você tinha que ir de máscara, você não podia tocar, porque o RNA ele se desfaz com a enzima da sua saliva, do seu suor, com qualquer coisa, ele é tão frágil.
Hoje em dia é muito mais fácil, claro, você tem esses kits que protegem tudo, mas mesmo assim você usa luva, tipo novo, pipeta específica. Então, tipo assim, eles não entendem o que isso é. E eles acham que essa vacina foi criada overnight, foi muito rápido. Aí eu falo, gente, o seu novo computador foi criado muito rápido, o seu novo iPad foi criado muito rápido, você não se importa de usar. Entendeu? Vê como eles evoluíram nos últimos 10 anos. Coisa inacreditável. E é isso, não só a ciência evoluiu muito, mas teve alguns outros fatores que são muito importantes nisso. Desde o primeiro SARS, que foi a gripe Aviária. como é que chama? A aviária, isso, desculpa, a gripe aviária, que foi o quê? Quase 10 anos atrás, por aí, o pessoal já estava sacando que o coronavírus ia ser o próximo. Então, já tinha uma quantidade enorme de pesquisa em cima disso. Aí, depois disso, teve o MERS, que é um coronavírus semelhante que deu no Oriente Médio, uma taxa de mortalidade altíssima. Então, esse negócio não surgiu do nada. Os cientistas estavam em cima disso há muito tempo, trabalhando com isso há muito tempo. O RNA é a mesma coisa, a gente estava trabalhando com isso há muito tempo, originalmente. Isso começou o quê? Final da década de 80 a trabalhar com vacina de RNA. Não é um negócio que surgiu de ontem, entendeu? E a pesquisa original era para trabalhar com câncer e tal, não sei o quê, e aos poucos foi evoluindo. E aí, em cima disso, claro, você tem o quê? Em cima da pandemia, a quantidade de dinheiro que os governos e as empresas colocaram. Então, em vez de você ter um grupo de 10, 20 pessoas trabalhando nisso, você tinha centenas de pessoas trabalhando nisso. Equipamentos de última ordem, assim, tudo maravilhoso. Então, o pessoal acha que foi assim. Mas não foi, entendeu? Não foi. Foi realmente uma combinação, né, de eventos e de circunstâncias com que fez que a gente realmente gerasse essa vacina em termos do passado muito rápida, mas extremamente eficiente. Já foi provado, não sou eu que estou falando, não é o meu trabalho, eu entro lá, eu leio, é extremamente eficiente. Então, agora, as pessoas não querem ler nada disso, elas querem ler que você vai colar moeda no braço, você vai virar imã. Já não tenho mais paciência para ouvir. Então, Mônica, não, o ponto é que as pessoas, elas talvez não saibam o que pode ler e que seja, né, algo assim incrível. Porque é difícil as pessoas também saberem, né, que, ai, não, mas eu achei no PubMed que está falando que aumentou a mortalidade por miocardite. Não, mas a pessoa não fez análise, né, assim, de, por exemplo, antes era 0,001% de miocardite, agora virou 0,002%. Nossa, teve 100% de aumento. Sim, mas é de 0,001%, caramba! Exatamente. E se você pensar, o que eu normalmente falo é o seguinte: olha, tudo, 90% das coisas na ciência, talvez 100%, é feito estatisticamente, claro. E você tem o bell curve, né, a curva acima. Tudo que é feito, até as roupas que você compra, elas são feitas para o meio da curva acima. Os outliers, que é o iniciozinho da curva acima e o finalzinho da curva acima, que se virem. Eu sei, porque crescendo no Brasil, para a minha geração, eu era muito mais alta que todo mundo, mas eu era super magra. Para dar na minha cintura, ficava curto demais. Para dar no meu comprimento, dava 4 mônicas dentro. Por quê? Porque as coisas eram feitas para a grande maioria do grupo. Mesma coisa, por exemplo, aspirina. Só um exemplo, aspirina ou ibuprofeno, que todo mundo toma. Imagina se a gente proibisse isso, porque tem gente como o meu marido, que se tomar isso tem choque anafilático e morre. Você já imaginou? É um percentual inacreditavelmente grande da população que tem esse tipo de alergia ao que a gente chama de drogas não esteroides não inflamatórias, né? NSAID. É enorme. Eu não vejo ninguém fazendo campanha que não vai tomar porque matou não sei quem ali.
Mas o Marco é um outlier, o Marco é o finalzinho ali da curva, ele não é o meio da curva. E a aspirina ajuda uma porrada de gente com problemas cardíacos, com problema de clotting. Então, tipo assim, você vai o quê? Você vai vilificar isso? Se 90% da população se beneficia disso, porque vai ter o quê? Um 10% a cada lado que pode se dar mal nisso? Não. Tudo no mundo, não é só em medicina, é feito para média. O resto da galera se adapta. No futuro, o pessoal está dizendo que eles vão pegar o seu genoma e fazer tudo especificamente para você. Aí você tem menos para se preocupar. Mas, até lá, e a nossa história inteira, é tudo feito para o meio do bell curve, bem no meio do bell. Os outros dois, desculpe, galera, virem-se. Então, mas acho que o que a galera não gostou é realmente de ser mandada, né, a fazer alguma coisa. É outra coisa que eu não entendo, sabe? Porque a única coisa decente que aquele governo militar assassino do Brasil fez foi criar a obrigatoriedade de vacinação no Brasil para crianças, né? O Brasil foi um dos primeiros países a eliminar a polio, o sarampo, entendeu? E agora está voltando tudo isso. O que as pessoas não entendem é que é muito fácil para uma soccer mom dizer que não vai vacinar os filhos porque é a opinião dela, é o que ela quer para os filhos dela. Só que aí o seu filho não vai ter nada. E se ele tiver, se ele pegar sarampo, se ele pegar alguma coisa, ele é bem alimentado, ele dorme numa casa saudável, que não tem mofo dentro, que tem ventilação correta, ele não dorme no frio, ele come bem, e você vai ter dinheiro para levá-lo para um bom médico, para um bom hospital, se ele ficar ruim. O que você não está pensando é que o seu filho pegou aquilo, ele está mantendo aquela doença na população. E é a população que não tem nada, é a população que come mal, que dorme mal, que Se come, os né? pais não têm educação, os pais não conseguem entender os sintomas da doença e dormem em lugar úmido. E são essas crianças e os pais não têm dinheiro para levar para médicos bons e para hospitais. São essas crianças que vão morrer. Porque mesmo que elas sejam tratadas, elas vão ter sequelas. Por quê? Porque o sistema imune delas está ruim. Então, o que você faz? Quando você faz isso, quando você impõe esse tipo de coisa, once again, é para cuidar de todo mundo. Você só consegue eliminar um vírus entrando na população e contaminando se você tem o que se chama de herd immunity, imunidade de rebanho. Por quê? Porque tem que ser uma grandíssima maioria daquelas pessoas que têm que estar vacinadas para evitar que aquele vírus continue circulando e matem as pessoas que estejam ruins, ou que mutem e virem uma coisa ainda pior e aí continuem infectando mais e mais e mais. Então, na minha opinião, é uma visão extremamente egoísta. É não pensar no outro, é não pensar no próximo. Entendeu? Mas as pessoas... É uma comparação um pouco ridícula, mas deixa eu fazer. Todo esse outcry com a Ucrânia, né? Que é um horror que está acontecendo lá, ninguém nega que é um horror do que está acontecendo lá. Ninguém me contou, eu ouvi, repórteres americanos dizendo: mas isso aqui não é a África, não é o Middle East, isso aqui são europeus louros de olho azul. O que está acontecendo no Iêmen há anos é exatamente a mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia. São duas potências na Ucrânia, é a OTAN via US e a Rússia, e a Ucrânia está da carne do sanduíche, né? Bem fininha ali. No Iêmen é o Irã e a Arábia Saudita, e o Iêmen está de carne do sanduíche ali. Olha o que está acontecendo com aqueles caras há anos, é um horror. A Síria. Então, a visão é a mesma, entendeu? Eles só ficam chocados, né, quando é alguém de classe média ou para cima que está se ferrando.
Então, as pessoas têm que ter uma visão um pouco mais, eles que gostam de falar isso pra caramba, holística do mundo. Não se resume a seu household, entendeu? A população é muito diferente, você tem que pensar nos mais fracos, nos mais pobres. É essa a minha opinião sobre vacinação. É uma questão democrática, você tem que ser democrático nessa história. Uhum. Mesmo você tendo que impor de forma É a democrática. única Então... forma de ser democrático, porque senão as pessoas não fazem. Elas não fazem porque elas pensam só em si. Elas pensam só em si. Um bom exemplo é, quando eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro que eu estava saindo do posto de vacinação com meu irmão e minha mãe, e passou essa senhora. Gente, ela parecia... Ela era cheia de buraco no corpo todo, mas no corpo todo. Eu nunca vi uma coisa assim, eu fiquei chocada. Eu fiquei olhando, mamãe, não olha, não olha, não olha. Aí a senhora olhou para mim e falou assim, não, deixa ela olhar assim, ó. Isso aqui, ela era bem senhora mesmo, ela devia estar com mais de 70 anos, pelo menos. Isso aqui é porque, na minha época, não tinha vacina. Eu fui a que sobreviveu da minha família. Todo mundo morreu de varíola. Então, era isso que acontecia. Ou todo mundo morria de varíola, ou, se você sobrevivia, você estava marcado para o resto da vida. E a gente eliminou. Não existe varíola no mundo. Por quê? Vacina. Ninguém pediu para as pessoas. Quantas pessoas você conhece que andam de cadeira de roda por causa de poliomielite? Que andam de braces por causa de poliomielite? Vacina. E as pessoas não foram, por favor, toma. Não, você tem que tomar, porque a gente quer eliminar essa doença. É a mesma coisa. Mas eles não veem o que a gente está pagando. Um amigo meu falou isso, amiga, na verdade, ela é virologista da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ela falou uma coisa muito boa para mim. Eu falei, a gente está pagando o preço do nosso próprio sucesso. Porque as campanhas de vacinação e as vacinações em massa no mundo inteiro foram tão bem-sucedidas que essas novas gerações, esses pais novos, eles nunca viram ninguém morrer disso, eles nunca tiveram, eles nunca quase morreram disso. Eu tive coqueluche entre a minha primeira e a segunda vacinação, eu quase morri. Eu me lembro disso vividamente. Eu quase morri, eu não conseguia respirar. Horrível. Eu não quero aquilo se repetindo nunca na minha vida. Mas essa geração ninguém nunca teve, ninguém nunca viu. Então, virou anedota, virou uma coisa assim, é que nem a gente falar de peste negra, ou de, entendeu? É isso, peste negra. Não. A gente foi tão bem sucedido com as campanhas de vacinação desde que a gente começou com isso, acho que no final da década de 50, 60, 70, 80, que agora a gente está pagando por isso, as pessoas não acreditam mais na necessidade disso. Aí, esse é o problema. E as pessoas falam muito assim, né? Ah, mas todas essas vacinas que eu já tomei dessas doenças, elas não foram criadas do dia para a noite. Eu discuti com você agora. Elas não foram criadas no dia para a noite, a gente não tinha conhecimento de DNA na época. Entendeu? A gente não conseguia isolar DNA direito. Eu vejo, quando eu comecei na faculdade, em 82, e hoje em dia... Gente, eu fazia gene de sequência na década de 90, eu tinha que pôr os genes de sequência, eu tinha que usar radioatividade. A máquina sequencia tudo para você. Isso tem o quê? 30 anos? Entendeu? 30, 35 anos. Olha só, num período tão pequeno, imagina, se você falar para uma pessoa agora que faz sequenciamento de DNA, como eu fazia sequenciamento de DNA, ele vai achar que eu fazia isso dentro da caverna. E é isso que as pessoas não entendem. Claro que demorou muito mais tempo. A gente não sabia o que era micro-organismo até o quê? Final de 1800? Até Pasteur, entendeu? né? Pasteur, exatamente. A gripe espanhola matou uma porrada de gente já no século XX. Milhões e milhões de pessoas, porque ninguém entendia direito o que era. Imagina, entendeu? Então, tipo assim, a gente evoluiu em leaps and bounds, né, como eles gostam de falar aqui. É só você ver a quantidade de CPU que você tem no seu telefone,
E a mesma que você tinha no computador da década de 60, quando eu estava nascendo. Tipo assim, isso aqui tinha que ser um prédio de 10 andares, com todos os andares tomados, para ter o mesmo poder disso aqui. 50 anos atrás. Né? Agora a gente cria um novo melhor do que esse a cada ano. Cada ano vem um, cada vez maior, cada vez mais potente. Mas as pessoas não entendem isso, elas não conseguem entender isso, elas ficam, porque existe essa normalização da tecnologia, mas a medicina ainda é vista como uma coisa assim, meio mágica. E não é. E não é. Ô, Mônica, e para uma mulher que está tão bem vivida, né, que tem toda essa experiência, toda essa bagagem de conhecimento, o que que você tem de projetos futuros? E agora que você vendeu a queijaria? Eu tô, como te falo, eu tô tentando ver se eu volto a dar aula, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ensinar, eu gosto de engage as novas gerações, eu acho que é muito importante fazer com que as pessoas... Eu sempre, quando eu dou aula para as pessoas, eu falo sempre assim, olha, eu posso te dizer, faz assim, mas aí eu posso também treinar o macaco para fazer assim. O negócio não é você saber como fazer, é por que você está fazendo daquele jeito. Porque se alguma coisa der errado, você vai entender o porquê, aonde olhar e como modificar. Para mim, ensinar a pensar, ensinar a entender os processos, não simplesmente aceitar que é, ou, pior ainda, pegar suas informações no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, para mim, não. Não estou dizendo que estou errado, tipo assim, eu adoro testar coisas novas, eu estou fazendo um upholstery das minhas cadeiras, eu entro no Facebook, não, desculpe, eu entro no YouTube, eu vejo alguns vídeos, mas eu uso o meu cérebro, eu não faço exatamente o que os caras estão... Eu vejo 1, 2, 3, 4 vídeos, pego as coisas que funcionam para mim e desenvolvo a minha própria forma. Por quê? Porque eu sei pensar, eu sei pegar informação e transformar isso em uma forma de aprendizado para criar algo que funcione para mim. Todo aprendizado tem que ser assim. Você não pode regurgitar tudo em cima da pessoa e a pessoa tem que repetir aquilo para você sem pensar. Porque tudo muda. Isso, para mim, é uma coisa que eu adoro. Então, eu estou tentando entrar nisso, voltar a ensinar, porque era uma coisa que eu gostava muito. E ficar mais tempo na minha rede, voltar a ler meus livros, que eu gosto. Eu tenho muito interesse, desde criança eu leio muito sobre mitologia, principalmente mitologia grega, mas não só. E eu gosto de história, eu gosto de antropologia, então estou pegando tempo para voltar a ler essas coisas, que não estava tendo muito tempo. E é isso. E voltar a aprender grego. Nossa senhora, essa é diferente. Eu me ensinei o alfabeto. Então, há 10 anos atrás, quando a gente foi para a Grécia, a gente foi parar no meio de Creta, 1h30 da manhã, no lugar no meio do nada. Então, depois de um certo lugares, as placas são só em gregos, não tem mais a tradução para o alfabeto latino, né? E foi o que nos salvou, porque eu conseguia ler, então eu sabia onde a gente estava indo. E aí, sabe, Duolingo? Duolingo, aquela... Eu estou me ensinando grego aos poucos, quando eu tenho paciência. Mônica Sena Salerno, muitíssimo obrigada. Então, um grande abraço para o Marco também. E Obrigada. E desejo todo sucesso do mundo, como eu estava falando. Para vocês, então, meus queridos ouvintes e espectadores, se vocês também tiverem algum projeto de vida, alguma experiência que vocês querem compartilhar, entre em contato com a gente, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil, Poça Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, Kia kaha e kakiteano! É pena.